tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos. A gente vai continuar a nossa aulinha como a gente estava fazendo. Eu vou trazendo ao longo desse começo de janeiro alguns tópicos que eu acho que são importantes dentro da área de segurança que a gente devia falar. E aos pouquinhos a gente vai, e daqui a pouco eu volto a chamar uma galera para conversar com vocês. O tema de hoje fala um pouquinho sobre buffer overflow e injeção de código, e alguns dos casos pelos quais eu já passei, né, com esses tipos de vulnerabilidade. Então, a agenda entendeu o que é um buffer overflow, como criar um buffer overflow, o que gera um buffer overflow e como se proteger. E por que isso não é um problema para uma parte das linguagens que a gente está acostumado a utilizar, mas por que isso pode ser um problema que a gente não está vendo, né? Essa também é uma questão que eu acho que a gente deve sempre estar pensando. Será que, na verdade, eu não estou caindo num problema que eu não estou vendo? E o top 10 de vulnerabilidades do OWASP são essas aqui, né? A falta de validação de inputs. Não são exatamente o que está no OWASP hoje, mas são as 10 que eu considerei mais importantes nos últimos anos, assim, né? Desde que a gente precisou começar a se preocupar com segurança, e o que eu acho que são as 10 falhas que estão mais... que deram mais pano para manga, né? Não são necessariamente as 10 mais de hoje. Se vocês quiserem ver quais são as 10 mais de hoje, teve um report recente do OWASP, né, que está lá na página do OWASP para vocês darem uma olhada. Mas a falta de validação de input, a quebra no controle de acesso, a quebra de gestão de sessão e autenticação, falhas de cross-site scripting, que a gente vai falar mais para frente, o buffer overflow, as falhas de injection, o tratamento de erros incorreto, né, o nosso problema de lidar com exceções, né? Insecure storage, negação de serviço e gestão de configurações seguras seriam as top 10 vulnerabilidades. E mais estatística básica de uns anos atrás, né, 45% dos sites comprometidos usavam senhas fracas. O que é uma senha fraca? Não necessariamente é uma senha que ela é com poucos caracteres ou não segue, mas é uma senha, às vezes, que o nome do usuário é igual ao nome da senha, ou o nome a senha deriva de alguma forma do nome do usuário ou do nome do site. Então, essas são complicações. 35% acontece devido a exploit de buffer overflow nas próprias plataformas. Então, assim, o buffer overflow ele existe até hoje. Então, talvez, se você estiver usando, a gente vai ver que quando a gente usa Java, C Sharp, Python, isso não é um problema tão grande no código que a gente está fazendo, mas pode ser um problema muito grande no código da implementação que a gente está usando para rodar a nossa implementação. 10% é devido a descuidos administrativos, é um servidor que não está atualizado, é uma configuração de segurança, é um firewall que não tá bem posicionado, né? 8% devido a black helicopters, né? Que é helicópteros pretos. Na verdade, são falhas de segurança que a gente não está vendo, são falhas de segurança que ficam ofuscadas por outras coisas. E 2.600% por IP spoofing, da gente estar lidando, né, com negação de serviço. Negação de serviço, ela tem aquela coisa, negação de serviço, ela sempre funciona. Ah, Cláudio, então por que a gente não está sendo atacado o tempo todo? A gente está sendo atacado o tempo todo. A gente só não está vendo isso. Eu estava trabalhando com a Rádio FRJ, eles tinham uma máquina Windows que foi atacada. Aí eu fiquei bem chateado, bem incomodado com a situação. Fui lá, instalei um Linux, super bem configurado. E super bem configurado é uma palavra forte, mas assim, razoavelmente configurado. Aquele Linux que está com as portinhas fechadas, que você fez o hardening bonitinho para não ser muito atacado, né? E aí a gente foi... deixei ele pronto para ser configurado durante o final de semana. Na segunda-feira eu iria lá de novo resolver. Fui na UFRJ resolver. Estava indo na UFRJ com frequência antes da reitora decretar que a gente devia todo mundo ficar em casa. E eu fui olhar os logs, né, e vi várias tentativas de acesso de IPs da Ásia, né, principalmente da Coreia, durante esse final de semana,
que eu deixei lá o servidor rodando para ser configurado na segunda-feira com um serviço de SSH ligado. Ah, mas SSH na porta 22 não é vulnerável, Cláudio? É um pouco vulnerável, mas não é. Você toma alguns cuidados, tipo configura numa porta não óbvia. Tem algumas dessas coisas que a gente acaba tendo essa preocupação, tá? E é muito popular, né? Principalmente porque as pessoas acabam vendo o buffer overflow como realmente uma forma, né, de ataque mais sofisticado. O cara se acha um atacante mais sábio se ele consegue executar um buffer overflow. Então, se você buscar na web, por exemplo, buffer overflow exploit, a gente pode fazer essa brincadeira aqui, né? Aqui muito interessante também, esse writing aqui. Então, assim, muito material. Eu vou passar esses vídeos aqui para vocês. Claro que tudo isso aqui que eu estou passando, como sempre, né? Usem com sabedoria, né? Usem como ferramenta de estudo, né? Nunca para atividades maliciosas. Não, esse aqui é o já mostra que esse é um ataque que teve uma certa popularidade que as pessoas viam, porque realmente era um ataque que você acabava explorando a execução de código, né? Então tiveram vários overflows famosos. Então aquele um filme muito famoso, né, sobre ataques cibernéticos, que é o Hackers de 95, trabalhava, via esse tipo de coisa. E se vocês virem o Mr. Robot, que é aquela série sobre cibersegurança que está na Amazon Prime, né? Em algum momento ele vai ter isso também. Então, até a versão original da SSH tinha um problema com o buffer, né? Ou seja, de como lidar com a memória. E alguns exemplos que ficaram famosos, né? Foi o Infamous, que é esse Morris Worm de 88, que é o primeiro grande worm que afeta a comunidade, né? Ou seja, é um dos primeiros eventos que mostra em Cheetah essa questão. Lembrando que isso aqui não era internet ainda em 88, a gente está falando de ARPANET, a gente está falando de uma internet ainda corporativa, a gente ainda está falando sobre uma rede ainda não aberta aos usuários. Em 2001, você tem uma vulnerabilidade no IS, no Information Services da Microsoft, ou seja, o equivalente da Microsoft para o Apache. Isso em 2001. Em 2003 você tem o Blaster, né? Que também é uma falha para a Microsoft de Remote Procedure Call, né? Ou seja, a Microsoft ainda engatinhando com a internet, a gente começando é claro que as pessoas já tinham pesquisa em segurança, as pessoas já pensavam em segurança, mas ainda caminhando nessa direção sobre o que seria segurança, e uma falha no M-Player, né, que permitia você executar dentro do a partir do M-Player você poder executar scripts, né? E isso era um pouco complicado na gente, né, trabalhar. Então, qual é o problema? Por exemplo, aqui, estou criando
uma função void de teste, que ela tem um char pointer, né? E o char pointer é a forma que a gente tem de criar strings no C, né? De você criar strings de tamanho infinito, de tamanho não fixo. Então você faz uma lista encadeada, né, de caracteres, e isso é que vai gerar. Então você cria um vetor, né, um char buffer de 10 posições, vai copiar o que vem desse char pointer para esse buffer de 10 posições, e depois você vai dar um print nesse buffer, né? Printf buffer é esse barra n pontua a variável. Então o teste, né? Eu vou colocar uma string muito maior para o tamanho do buffer. E o que acontece? As primeiras 10 posições do vetor vão ser ocupadas pela string legitimamente, e depois as outras posições da memória adjacente vão ser ocupadas por lixo, coisa que o seu código não deveria estar utilizando. E é nisso que o atacante vai se valer. Nesse lixo, ele vai introduzir código malicioso. Ou seja, é sobrescrever parte da memória que supostamente não poderiam ser sobrescritas. Mas o código ele te dá a permissão de fazer isso, né? Com códigos arbitrários fazendo o processo de executar esse código. Então, construir um exploit vai requerer alguns conhecimentos específicos do sistema operacional alvo da arquitetura usada, e apesar das poucas diferenças, o conceito é o mesmo. Ou seja, eu quero atacar Por que a gente não vai sair fazendo ataque de negação de serviço de exploit? Porque isso não faz nem sentido, né? O que a gente vai fazer, na verdade, é usar um software como o Nmap, né? Usar um software como o Nmap para mapear os recursos que a gente tem no nosso servidor, tanto em termos de hardware, de portas abertas, de serviços, e a partir daí, uma vez que eu verifiquei qual é o sistema operacional hospedeiro, qual é a máquina que está rolando, né? E hoje em dia, e isso pode parecer bobagem, mas hoje em dia isso é uma parada muito mais simples, porque todo mundo está na mesma arquitetura, que é Intel 64 bits, né? É claro que está surgindo algumas famílias diferentes, com a família ARM, né? Mas a grande maioria dos servidores ainda são servidores Intel. Eu imagino que a maior parte de vocês está assistindo essa aula ou de um computador que tem um processador Intel, ou um processador AMD, mas que segue a mesma arquitetura da Intel. Então, na verdade, assim, isso acaba facilitando. Então, assim, acaba facilitando, então, porque eu sei explorar, então fica uma questão de eu saber qual é o teu sistema operacional. E se eu uso o Nmap para gerar uns pacotes fake para tentar descobrir qual é os serviços estão rodando, isso se torna muito mais simples. É o que eu falo, né? Qual é a anatomia de um ataque? Né? É você poder gerar o máximo de estrago, seja de qual for, e por estrago entenda qualquer ação maliciosa, com o mínimo, né, de chance de você ser encontrado, né? Essa é uma questão um pouco interessante da gente pensar. Então, imagina assim... Pode falar. Mas assim, para obter essas informações em algum momento, você não vai ter um contato com esse servidor, né? Esse host. Não, é sobre isso que eu vou comentar. Realiza a seguinte situação. Imagina que você tá lá, criou um perfil fake no Facebook, ou em qualquer outra coisa, tá? Aí esse perfil fake entra no Facebook Marketplace, ou então quer comprar alguma coisa, né, de uma lista do CT. Volta e meia, antigamente, nas listas do CT tinha alguém vendendo computador. Aí você foi lá e comprou esse computador. Ao invés de você usar a tua rede de casa, que seria, se o teu ataque fosse gerado da tua rede de casa, isso talvez pudesse ser reconhecido. Então, por exemplo, ao invés da tua rede de casa, você está usando uma rede pública, né, seja ela qual for. A do NCE, por exemplo. Um Starbucks, por exemplo. Qualquer coisa nesse sentido. Só que ao invés de usar diretamente o seu computador, você está usando uma máquina virtual dentro desse teu computador. Essa máquina virtual está no sistema operacional que está rodando, sei lá, por um pendrive. Está usando nem live CD, está usando uma máquina virtual dentro do sistema operacional rodando de um pendrive. E aí você está acessando a internet via Tor, e você está acessando a internet talvez não diretamente de um proxy
como um proxy da operadora, mas um proxy alternativo, né? Isso também não é difícil de fazer. Ou mais do que isso, você está usando essa infraestrutura para infectar a máquina de terceiros. Como é que eu rastreio a origem, entendeu? Porque quem está atacando talvez não seja a sua máquina. Isso Você vai está ser difícil, né? É chegar até o Internet Service Provider não, original. assim, chegar ao Internet Service. Olha a situação, chegou no Internet Service Provider, você chegou aqui em um lugar público, beleza, chegou nesse lugar público, tem câmera. Né? Agora imagina que nesse período pandêmico foi no Starbucks, você está usando máscara quando você não está tomando seu café. Então, assim, e você não está usando a tua máquina, você está usando a máquina de terceiros. E você quer ver uma coisa que pode ser ainda mais ridícula? Ao invés de você estar usando a sua máquina, você está usando um tablet com um teclado, tipo o que eu gosto de usar, né? E aí você está usando um Raspberry Pi que está dentro da tua mochila, né, alimentado por uma bateria externa. O teu tablet está acessando esse Raspberry Pi ele está acessando, né, máquinas infectadas, ou então ele é a origem do destino, a câmera também não te pega. Porque você não tá, porque o IP que está, o MAC que está, tipo, acessando a rede não é o teu. E tem algumas soluções interessantes que transformam o teu Raspberry Pi num AP. Né? Então, na verdade, você registrou o teu tablet no AP do Raspberry Pi e o Mac do Raspberry Pi que está realizando o ataque. Isso se você quiser atacar diretamente. Isso não aparece na câmera. Isso não aparece não fica registrado na tabela, né, dentro da memória do AP, né, porque o AP pode guardar a informação da memória de quem se registrou, de quais foram os endereços MAC que se registraram e qual foi o tráfego que foi utilizado. Isso não vai estar lá. E você pode espufar também o endereço MAC, né? Não, sim, e com certeza. A primeira coisa que você vai fazer é espufar o endereço MAC. Mas como é que eu pego o cara? Eu vou pegar pela câmera, na câmera não vê. Como é que eu faço? Mas eu vou pegar pelo que o cara escreveu. Aí você coloca uns alias muito bizarros, tipo assim, pão, feijão. Tipo assim, o cara vai ver assim, se o cara for seguir esses alias, na verdade, são scripts que você fez a priori. Então o cara vai ver, tipo assim, se o cara pega pela tua posição dos dedos, você está escrevendo alguma coisa. Se o cara pega, entendeu? É muito difícil. Então, se você quer, tipo assim, fazer a investigação forense do depois, essa investigação é muito complicada. Então, só sobra para a gente tentar remediar o antes, né? Tentar trabalhar em contramedidas que, antes da realização do ataque, vão tornar a vida do atacante muito difícil. Né? E é por isso que vocês têm que saber como atacar, e vocês vão ter que saber como proteger. Né? E essa é uma situação que é deveras preocupante, deveras difícil, né? Da gente estar trabalhando. Mas é isso. O dia a dia do profissional de segurança é lidar com essas coisas. Então, se vocês querem trabalhar nesse ramo, assim, principalmente como freelancer ou então como auditor, vocês têm que saber que vocês vão ter uma vida mais exótica, né? Porque que o atacante pode se utilizar. 95% dos casos, gente, os atacantes são muito primários. Eles não... É uma galera que ficou chateada com alguma coisa que aconteceu numa empresa, é um garoto que está querendo brincar de racudo e quer usar um código que pegou na internet. Então, assim, em geral não tem muito mistério. Mas de vez em quando pode aparecer um cara assim mais safo, né? Com mais diferença. E nesse caso em particular, você nem precisa espufar o IP, porque você pode pegar o Raspberry Pi e ele é tão barato que você vai pegar e você vai descartar ele ao fim do ataque. Então você vai lá e quebra o Raspberry Pizinho e toca a tua vida para frente. Isso ficou pior ainda porque com o Raspberry Pi W2, né, que é o pequenininho, o Raspberry Pi Mini W2, ele tem o mesmo poder de fogo, o mesmo poder de processamento que o Raspberry Pi 3B tinha, só que no tamanho de uma caneta, né? Então você guarda ele no bolso e a vida segue. Pode falar. Eu vou falar também sei lá, descartar também o tablet, se for muito barato. Mas enfim, dependendo do nível do ataque, se for só por brincadeira, não faz sentido ter tanto recurso a ser gasto. Exatamente. Assim, mas assim, se você para e pensa que o Raspberry Pi W é $10, lá fora, tipo assim,
é um valor irrisório, mas com certeza, no ataque, no caso do Mercado Livre, imagina que você comprou um daqueles ThinkPads que vende no Mercado Livre, tirou o HD, ao final do ataque, dependendo do que você fez, você se livra do ThinkPad e se livra do HD, se livra do pendrive, se livra de tudo, né? Um pendrive jogado numa privada dificilmente vai ser encontrado numa segunda ocasião. Mas, né, cara, a vida é muito complexa, né? Então, assim, é um trabalho às vezes difícil, então a nossa questão é justamente buscar. Então, você vai lá, imagina, e já ouvimos falar de um termo chamado Wi-Fi Pineapple? Acho que é um dispositivo para tentar quebrar o Wi-Fi automatizado. Não quebrar o Wi-Fi, na verdade, assim, você, dentro de uma rede Wi-Fi, você tentar coletar informações. Então, por exemplo, eu digo para vocês, eu sempre falo isso, as pessoas ficam bravas quando eu digo isso, o tipo de atacante mais perigoso é o atacante que ninguém conhece. Então, o espião industrial, o cara que ele quer roubar segredos industriais, ele não está tão atrás assim só das falhas de vulnerabilidade, mas dos hábitos das pessoas chaves de quem ele quer roubar a informação. Então, por exemplo, se ele sabe que, sei lá, que o Cláudio adora tomar café, então ele vai na Copa do UFRJ, do NCE, e vai ficar lá na Copa do UFRJ fingindo que está estudando, mas na verdade está com o Wi-Fi Pineapple tentando coletar informações que trafegam por uma rede sem fio. Né? E aí, nesse aspecto, talvez a rede cabeada seja até mais segura do que uma rede sem fio. Né? A rede sem fio se espalha no ar, você torce pelo melhor, mas é isso aí. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Nesse caso, esse Wi-Fi Pineapple, ele tentaria pegar informações de, por exemplo, dispositivos que tentam se conectar a APIs, no caso, celulares que estão tentando conectar o Wi-Fi. Isso é um man in the middle, né? Isso é um man in the middle. E, cara, e fazer um Wi-Fi Pineapple também é super... Ou seja, o hábito de você, tipo, desligar o Wi-Fi, conexão de Wi-Fi no celular é um bom hábito de segurança, por assim dizer. Exatamente. É claro que isso não é prático, tá, gente? Tem aqui, vou botar para vocês, tem esse aqui que é o... Vou botar aqui para vocês que é o Fruit Wi-Fi, que é uma ferramenta para transformar o teu Raspberry Pi numa ferramenta de auditagem. Então, cara, é muito legal, porque você consegue transformar, inclusive, o teu Raspberry Pi num Wi-Fi Pineapple. Então, tem várias ferramentas, tem Auto Start, tem DNS Spoof, tem o Karma, tem Kismet, tem o Squid para fazer code injection. Assim, eu vi que ele decripta fluxo, quer dizer, tráfego SSL também. Sim, sim. Mas dependendo até do que for, de como a rede estiver configurada, como vocês viram lá com o Gabriel, se a galera não é muito esperta e coloca o esquema de distribuição de chaves na mesma infraestrutura que tem troca de dados, a chance de dar problema é muito grande. Entendeu? Essa é a questão. A gente não pode desalinhar a segurança da segurança, assim, da segurança. São vários níveis de segurança. Tem um nível de segurança que ele é arquitetural, a tua arquitetura da rede ela deve prover segurança. Você tem um nível de segurança que é o feijão com arroz, que é a atualização dos recursos. Né? Por exemplo, eu tenho vários amigos meus que eles são designers e eles trabalham com software livre. Então a galera lá do design com software livre, eles gostam muito de Ubuntu, gostam muito de Mint, né? Gostam de talvez um pouquinho alguns do Fedora. Eu tenho meus amigos que são administradores de redes, né? Eles usam nos servidores deles CentOS, Debian, Arch. Nas máquinas pessoais, provavelmente muitos deles estão usando hoje Arch. Eu tenho uma psicose. Eu gosto de usar Debian no meu computador pessoal. Por que você gosta de usar Debian? Porque eu sei que é um sistema operacional estável, hiper estável e super seguro, né? Mas para vocês terem noção, o Snowden, ele falava que o sistema operacional que ele usava era um sistema operacional, para vocês terem noção, que ele criava um container de cada uma das aplicações ou seja, abria um browser, na verdade era um container que tinha um browser e que impedia que qualquer ação do browser fosse direto para o sistema operacional.
É Não bizarro. permitia system call, no caso. Não permitia sistema calmo. E o próprio Kali é Debian Based, né? O Não é próprio à Kali é. toa, né? Não, sim, sim. Mas se for para pensar, o Ubuntu também é Debian based. Então, nesse sentido, o Snowden não se confiava tanto na atualização do navegador, por assim dizer, em relação a falhas de segurança. Sim, não, tem aqui. Snowden, Linux. A galera falava, tipo assim, que é do Tails, né? Que o Tails foi um sistema operacional que ele usou, mas o que ele usa hoje em dia, né? É uma outra distro que eu esqueci qual é. É o Cubes. Esse sistema Foi operacional comentou dessa distro nas primeiras aulas. Não, tipo assim, eu estou muito impressionado com o trabalho deles de segurança. Eu jamais conseguiria rodar isso na minha máquina porque eu não tenho paciência. Mas, assim, e precisa de muito recurso. Mas é muito interessante a gente ver que existem essas preocupações, né, com a segurança dentro dos sistemas operacionais. Eu, particularmente, como 90% do que eu faço é escrever texto e fazer videoconferência, então a trinca Vim/Micro, né? Mais LaTeX, mais Firefox, atende a 90% das minhas necessidades, entendeu? Tipo assim, é claro que eu uso um VS Code, que é tipo a versão livre do VS Code, eu vou usar LaTeX, né? Tipo assim, vou ter um OpenOffice na minha máquina, mas assim, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte, as minhas necessidades de computação, elas são bastante limitadas. Eu não tenho grandes necessidades de recursos. Os meus amigos designers têm. Eles precisam do Blender, precisam do Krita, precisam de softwares, né, de edição de imagem e vídeo que são bastante importantes. Né? E a gente não tem, assim, que não é o meu caso. Eu edito muito código e texto em geral com a mesma ferramenta, né, que é o VI. Então, se é LaTeX, eu estou usando o VI ou o Micro, mas se é código, eu também estou usando o VI ou o Micro. E para ver a web, eu estou usando Firefox 95% do tempo. Né? E um terminal. Né? Tipo, mas você não usa. Usa, claro que uso mouse, claro que uso, né, mais gerenciador de arquivo, mas o mínimo que você espera do sistema operacional é que você consiga navegar pelos arquivos. Né? Então, isso tem uma diferença. Né? Nota o quanto fica difícil. E uma vez que eu tenho acesso a essas informações do hardware da tua máquina, o que eu vou construir? Eu vou construir as potenciais vulnerabilidades que a tua máquina vai ter. Eu sei que você usa, né, aquela coisa de tiozão que comprou um laptop com Windows 7, o laptop está mais infectado do que coadjuvante do Walking Dead. Então, assim, é um negócio assim. Acontece. Entendeu? Acontece. E vocês se surpreenderiam com o número de vezes que as pessoas que vão contratar um profissional de segurança, elas, tipo assim, querem um profissional de segurança, mas não querem adotar hábitos seguros, né? E aí, como o cara não quer adotar hábitos seguros, eventualmente ele acaba sendo pego. Você mencionou o Windows 7. Eu penso assim, uma empresa que tenha todo o seu escopo de computadores, empresa grande, com um sistema operacional Windows 10, etc., usa políticas de governança de segurança, de senha, etc. Você acha que isso é o suficiente ou pelo fato de ser Windows, você já tem todo um histórico de ter mais incidentes de segurança? Gabriel, eu sou, tipo assim, bem tendencioso nesse aspecto. Mas agora, largando a tendência, eu sou um cara do software livre, eu xingar o Windows por definição. Mas, largando a tendência de lado e pensando do ponto de vista, assim, bem profissional, o Windows, ao longo dos anos, foi se tornando um sistema cada vez mais maduro, né? Em termos até das capacidades de segurança. Acho que se você mantém o teu parque de máquinas numa versão atualizada do Windows, com cópias de segurança, uma arquitetura de rede adequada, sem que o usuário entre em sites maliciosos bizarros, né? É claro, naturalmente, como é um sistema de desktop mais utilizado, por exemplo, que o meu Debian, né, aqui no caso que vocês estão tendo aula hoje, né, é claro que vão ter mais exploits, mais vulnerabilidade, mas com uma política de segurança adequada, uma política de senhas adequada, com uma política de atualização,
com uma arquitetura adequada e com a galera não querendo fazer nada bizarro, não, tipo, pô, mas o cara tá vendo vídeo pornô no trabalho, via sites bizarros. Realmente aí o cara está abrindo, né, espaço para a gente gerar um problema. Mas, o cara tá abrindo aí. E os próprios spywares do Windows, que cada vez eles vêm lotando de mais porcaria e nada garante a gente que não tem os próprios spywares. Sim, mas olha só, eu tô vendo o atacante malicioso no sentido, né, tradicional. Eu não estou falando nem de espionagem governamental, esse tipo de coisa. Isso aqui, tipo assim, até que a gente possa ver o código do Windows, a gente não tem certeza, né? Por exemplo, assim, e são coisas, por exemplo, né, que muita gente considera um spyware. Você mandar informações sobre o uso da sua máquina para melhoria do sistema. Telemetria. Não, tipo assim, o Chrome faz, não é só o Windows que faz isso, o Chrome faz isso, o Mac faz isso, o Ubuntu quis fazer isso durante uma época. Então, esse tipo de informação pode ser que não seja nem sequer utilizada de uma forma maliciosa. Pode ser que isso, na verdade, seja utilizado de forma legítima. A grande questão é, não garanto, não sei. Né? E o não sei é que é a grande treta, né? É o não sei. Né? O não sei é que é o grande problema dessa questão. Né? Você não tem a segurança do que está sendo feito. Uma das vantagens da docerização é você diminuir a quantidade de portas, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma máquina cheia de aplicações, cheia de portas, coisas acontecendo, você não tem muito controle do que está acontecendo ali. E aqui é aquela coisa, tipo assim, se você pega o computador no final dos anos 90, principalmente aqui no Brasil, para o computador hoje, né? No final dos anos 90, qual era o perfil da máquina? As pessoas usavam a máquina para usar Office, as pessoas usavam a máquina para desenvolver, né, quem era desenvolvedor. A internet não era uma verdade. As pessoas viam, se tivessem acesso à internet, ou a rede era para mandar e enviar e-mails, né, para troca de arquivos, então era uma coisa bem corporativa, então o uso era muito diferenciado. Hoje em dia, eu tenho certeza que o software que vocês mais usam na máquina de vocês é o browser. Principalmente, talvez não no dia a dia de trabalho, talvez vocês estejam utilizando um editor de código ou qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que o software recreativo que vocês mais vão utilizar é o browser. Provavelmente vocês estão com um browser aberto assistindo essa aula agora. Então isso realmente abre. Se você pensa na arquitetura do HTTP 3.0, onde você abre um processo para cada aba, né, onde você pode ter uma quantidade de portas para cada processo que você tem, né, cara, isso é uma parada meio tensa. Isso é uma parada meio tensa. E aí fica muito difícil de você controlar, realmente fica. Né? Por isso que aqueles firewalls, tipo assim, é uma coisa de administrador de rede velho, que o cara faz um firewall baseado nas portas, né? Eu vou abrir essa porta daqui. Mas... Aí você fala, mas meu projeto precisa disso. Não, mas isso aqui não está dentro da política de segurança. Aí você fala, mas isso aqui é um projeto, né? Tipo assim, não é brincadeira. E é o que eu falo, esse tipo de coisa gera conflitos entre as equipes de desenvolvimento e de rede. Né? Esse tipo de discussão. Esse é um problema, assim, que não tem uma solução simples, tá, pessoal? Não tem uma solução fácil. Esse é um problema que, tipo assim, a gente está há muitos anos dentro da comunidade discutindo ele, está há muitos anos, assim, ninguém chegando a uma boa conclusão, porque no final do dia ninguém quer ficar sexta-feira de tarde resolvendo treta, né, tipo, que surgiu durante a semana na hora do deploy. Então essas são coisas que acontecem com bastante frequência e que a gente acaba tendo que lidar com elas ao longo do tempo, tá? Mas fiquem tranquilos, isso é normal. Isso aí é terça-feira padrão. Não tem muito mistério, não. Então, assim, um outro cenário onde o Buffer Overflow também tem sido muito explorado é o cenário de internet das coisas, né? Como eu falei para vocês na aula passada, as redes IoT elas estão crescendo, elas devem chegar a 30 bilhões de dispositivos até o final de 2030. Então, a gente já estima que até 2030 a internet tenha mais tráfego gerado em conexões M2M, né? M2M vem de machine to machine, ou seja, conexões que não têm relação direta
com o ser humano. E aí essa questão que o Gabriel colocou, de que a tua máquina está aberta com um monte de coisa, você nem sabe o que está rodando, agora imagina a tua rede com uma série de comunicações que você nem sabe que existiu. Nem sabe que vai anunciar, o Zequinha quer entrar na intranet da empresa, então acessou o nosso HTTP server. Mas esse machine to machine, como é que você justifica isso? Agora imagina o seguinte, cenários onde você usa aprendizado de máquina, onde é difícil de você entender as decisões que foram tomadas. Esse tipo de coisa é complicado. Bastante complicado. Mas não tem um... Mas também não tem, tipo assim, uma... Eu acho ótimo porque são situações que a gente precisa lidar ao longo do tempo. Vai precisar lidar ao longo do tempo, né? Então, isso não... São coisas que a gente vai precisar lidar ao longo do tempo, não tem muito o que fazer. Tá? Então, assim, essas máquinas surgem, elas têm recursos limitados, esses recursos limitados, eles precisam ser revistos, né? Só um instantinho. A gente precisa trabalhar nessa direção, a gente precisa saber o que vai surgir, né? Tipo assim, só que a gente tem que lidar com isso. Então, esses dispositivos entram, geralmente não são programados em Python, Java, são programados em C. E aí, pelo menos por enquanto... Existe alguma justificativa para, tipo, não para esses dispositivos de baixa desempenho, entre aspas, não se colocar linguagens que tentam resolver os problemas inerentes à linguagem, que enquanto o programador vai, em resumo, o Rush, por exemplo, usar o Rush em vez de usar C. Na verdade, esses sistemas. Na verdade, se você pega esse caso, você usa Rust ao invés de usar C, né? A gente ainda tem... O Rust é uma linguagem muito nova. Da mesma forma que ele vai trazer facilidades, a gente ainda está descobrindo quais são os grandes problemas que o Rust traz. Né? Que a gente tem no Rust, que a gente tem no Julia, que a gente vai ter no Go. Né? Então, essas linguagens novas, elas têm o que as linguagens antigas não têm, maturidade. Ao mesmo tempo, o desempenho que o C traz, a flexibilidade que o C traz, isso aí é um trade-off, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, por que eu estou chegando nessa solução? Essas são decisões que a gente tem feito. Por que o IoT tem usado prioritariamente C? Se a gente pega, por exemplo, né, até as soluções mais que a gente chama do universo maker, né, o Arduino, o ESP, é só uma questão realmente de recurso. Né? Começam a surgir opções, né? Começam a surgir, né, contramedidas, como o Lua, tem uma versão que é o Embedded Lua, você tem o MicroPython, você começa a ter algumas outras soluções. Existiam máquinas virtuais do Java para dispositivos embarcados. Hoje o Java ele caiu, né, um pouquinho, né, o ânimo dele, mas mas e aí, entendeu? Essas são considerações que eu acho que a gente tem que ver. Então, assim, o Rust, provavelmente, a gente está vendo um começo da adoção do Rust no kernel do Linux, tá? Justamente por uma questão de desempenho, por uma questão de forma bastante interessante, a gente também está começando a ver, na comunidade de ciência de dados, uma adoção do Rust pelo mesmo motivo, desempenho, né? Então, assim, para uma galera de ciência de dados, quando realmente precisava de desempenho
para uma aplicação final, tinha uma galera que ele saía do Python e ia realmente para o C. Então, e se você pudesse ter uma linguagem como o Rust, que fizesse esse processo como um todo, o build ser fácil, né, mas também o desempenho ser alto, então você está começando a ver uma galera indo para o Rust e indo para o Julia, né? Só que o Julia eu vejo mais como uma galera que está indo, né, mas mais em substituição, por exemplo, a galera da engenharia que queria trabalhar com MATLAB do que propriamente a galera de ciência da computação. Eu estou vendo a galera de computação muito bem. Eu menciono o Rush nesse cenário, que você está falando de Stack Overflow, né? C e a pilha. Porque o Rush, o principal ponto dele é você conseguir fazer um gerenciamento de memória, assim, não depender muito da habilidade do programador. Uhum. Então, é isso. Não, mas justamente, assim, a gente ainda usa muito C porque tem muita coisa legada, e tipo assim, e não falo nem legado em termos de produzido, legado em termos de conhecimento que a gente como comunidade já conseguiu ao longo dos anos. Então, ainda é um período de transição, mas se vocês forem ver, cada vez menos universidades adotam C como a linguagem básica que a galera vai aprender, né? Então, isso também eu acho um pouco temerário, mas pode ser que realmente a gente acabe substituindo, né? A gente tem os códigos fontes escritos em Rust, e aí essas coisas, ou em Julia, ou em Go, ou em, né, o que quer que seja. O próprio Go, ele surge de uma necessidade que o Google tinha de paralelismo, que o Java e o Python não davam para eles. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Então, a grande questão, né, é que quando eu faço uma chamada de função, eu coloco, né, esse endereço de retorno na pilha, né, na stack lá da tua máquina. Com frequência, os valores vão ser colocados também na pilha, né? Ou seja, você coloca uma chamada e os endereços logo em seguida. E, novamente, a função salva um ponteiro para esse início da pilha, dentro da própria pilha, ou seja, faz uma referência. Essas variáveis também estão na pilha dessa forma aqui, ó, também. No Linux, ele vai crescer do endereço mais alto para o mais baixo e colocar algo na pilha e ir na direção do zero. Então, por exemplo, vou imaginar esse código aqui. Imagina um servidor web que tem essa função do string copy. Então, vou alocar um buffer com 126 bits, aqui esse buffer, e vou copiar essa string para esse buffer aqui. Então, aqui está um ponteiro para o próximo frame, né, para a próxima variável, endereço de retorno, e aqui são os argumentos da minha função. Então, na verdade, o que eu vou tentar é botar alguma coisa aqui para eu pular isso daqui, para ir justamente para esse próximo frame. O overflow, ele vai vir, né, como essa questão, tipo assim, eu poder ultrapassar o buffer para eu tentar modificar esse endereço que diz onde é o começo da pilha, para eu apontar para alguma outra região de memória. Às vezes, isso é feito de forma não maliciosa. Isso vai ser feito como um erro, né? Como é o caso dessa função aqui. Essa função pode ter sido só mal escrita. Eu me lembro de um trabalho que a minha turma fez, não sei se o Claudson, o professor Claudson ainda dá estrutura de dados na ciência da computação. Mas quando eu fiz computação, ele era professor de estrutura de dados. E eu me lembro que tinha um trabalho que era fazer uma calculadora em C, onde você recebia duas expressões matemáticas e você tinha que resolver essas duas expressões matemáticas. E aí você usava uma calculadora que fazia notação polonesa reversa. Você colocava em duas pilhas, ia ter que ir tirando, era bem legal o trabalho. Isso aí eu vi em arquitetura. Não, bacana. Notação polonesa. E esse pilha eu vi em CompuProg. Não, CompuProg era normalmente no mesmo período, né, que estrutura de dados. E aí eu lembro que assim... Não, estrutura não, é ArcComp, no caso. Arquitetura. Da notação polonesa reversa. Uhum. Eu me lembro que, assim, que a grande questão desse trabalho é que o trabalho ficava muito fácil se você colocasse um buffer enorme, mas o correto era você botar um pointer, né, um ponteiro. Então, esses são tipos de coisas que são muito complicados da gente trabalhar. E, normalmente, as pessoas acabam botando buffers grandes simplesmente porque é mais fácil.
porque o cara está cansado e tem que entregar o projeto. Então, se esse buffer contém uma string com um código malicioso, por exemplo, um char pointer, né, que vai conter uma string recebida documentada de algum serviço, por exemplo, eu vou botar aqui execvbin.sh, ou seja, para eu poder abrir um terminal, para eu poder abrir um shell para mim. Então, nessa hora, esse código de retorno que foi sobrescrito, ele está apontando para essa região. Então, ele pode ser executando que a gente chama de root shell. Ali então, é um reverse shell, no caso? É um reverse shell, isso. Ah. Toda essa ideia veio desse artigo, que é um artigo chamado Smashing the Stack, que eu super recomendo que vocês procurem na internet. Vou botar aqui para vocês. É Smashing the Stack for Fun and Profit ou só Smashing the Stack? Não, vou botar aqui para vocês. Essa Frack, ela é uma revista, pseudo-revista, né? Tipo assim, ela é uma newsletter de segurança, que ela não tem uma edição fixa, ela surge de vez em quando. E a Smashing the Stack, lembrando, segurança ofensiva é um negócio que você não publica muito. As pessoas não publicam muito sobre segurança ofensiva, elas publicam muito sobre segurança defensiva, sobre metodologias, mas segurança ofensiva, em geral, a galera mantém para ela os ataques. E a Smashing the Stack, quando ela surgiu, mostrando essa ideia de como explorar a stack, isso há bastante tempo atrás, ela foi tipo assim, uma parada revolucionária. A galera falou, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, lê esse artigo original, vocês vão ver que a Freak é uma revista, que não é exatamente uma revista, ela é quase um TXT, ela parece um pouco uma RFC, entendeu? Ela não tem altas eu tô olhando aqui, parece RFC mesmo. Parece uma... tipo assim, é um TXTzão, né, cara? A galera não tem altas diagramações, não tem altos nada. Mas só uma ali que tá o que interessa, né? Não, tipo assim, a revista ainda é super famosa, justamente porque a galera tá lá resolvendo as questões. Então, assim, vale a pena dar uma olhada. Algumas leituras eu acho assim que, por mais velhas que estejam, são o que eu chamo de leituras de base, né? Leituras canônicas. Essa é uma dessas leituras importantes para a área de segurança. Então, a ideia é justamente essa. Eu tenho esse endereço aqui, eu quero sobrescrever esse endereço para apontar alguma coisa. Então, é isso que eu vou manipular, né? Então, como nós sabemos que onde o ponteiro deve apontar... No caso, esses buffer overflows, eles podem acontecer nos mais diversos tipos de software, né? Não é uma coisa assim... Cara, só no Linux, pode ser num Apache da vida também. Não, a ideia é que, assim, pode ser em qualquer coisa. Pode ser num celular. Já teve Buffer Overflow para Android. Pode ser para o Apache. Pode ser num tocador de música qualquer. Não, é só utilizar a memória e está mal programado. Essa é a questão. A grande questão é que você... Porque eu estava dando uma olhada aqui, aí eu achei uma ferramenta de brute force, que é a BAD, e aí ela tem suporte a vários protocolos aqui, SMTP, IRC, FTP, HTTP, POP, né, SOX 4, 5, apesar que o 4 não é muito usado, não é mais descontinuado. Finger. Aí eu imaginei, isso aí deve, é um tipo de vulnerabilidade que pode estar em qualquer canto, né? Sim, com certeza, mas a ideia é essa. Qualquer coisa que manipule a memória pode estar exposto a um buffer overflow. Então, tanto que o mPlayer estava também, né? Então, como a gente sabe que o ponteiro deve apontar, tipo assim, a grande questão do buffer overflow é que, em geral, você não sabe onde para onde eu devo apontar na minha memória. Então, na verdade, o que a gente faz é testar, né? É
tentar gerar, adivinhar o endereço, né? Estimar o endereço de retorno do buffer. Em geral, uma estimativa é grande, porque você coloca um buffer grande e é isso aí. E, tipicamente, o exploit vai buscar inserir algum código com uma extensão exec. Outras vezes vai alterar senha, arquivos, abrir portas, né? O exec no Unix ele vai rodar uma nova chamada de sistema, então, por isso é que isso é tão dependente do sistema operacional, porque você vai querer uma chamada de sistema própria do sistema operacional que você está utilizando, né? E um exemplo de você rodar, por exemplo, aqui, olha, botei isso aqui, eu chamei esse argumento bin ls para null, e aqui eu vou executar um código, né, tipo um bin ls, né, que não vai ser printado. Então, eu vou passar pegar esse código, eu vou compilar ele, vou gerar linguagem de máquina para ele, vou pegar os valores individuais dos bytes e construir uma string. Então, por exemplo, isso aqui é uma string de um código qualquer, que é o /bin/ls. O exec/bin/ls está aqui a string dele para ser passado para a linguagem de máquina. Então, basicamente, cálculo cidadão é o seguinte, na verdade, o que o Buffer Overflow faz? É praticamente o que um code injection faz, só que você está diretamente na memória, por isso que ele é tão perigoso. Eu estou pegando um programa que vai fazer um exploit, vou compilar ele, transformar ele em linguagem de máquina, então até para botar isso tem que ser no sistema operacional, né, que eu tenho interesse. Então, por exemplo, não adianta eu fazer esse código no Windows, compilar e jogar isso para um Linux, não vai funcionar. Mas está aí, isso aí muito bem definido. Eu estava dando uma olhada aqui, no artigo que você comentou, e ele fez aqui uma variante até mais sofisticada que eu nem sabia que existia. Ele comentou aqui que alguns buffers, às vezes, são muito curtinhos para você dar um comando, né? Fazer esse reverse shell. Aí o que você faz é criar uma variável de ambiente, e aí você bota um ponteiro como buffer overflow apontando para essa variável de ambiente, onde tem ali a sequência de instruções que você quer executar. Uhum. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Uma vez que você é root, né, o que você tem permissão de administrador, poucas coisas deixam de ser impossíveis, né? Então, né, esse aqui é o mesmo tipo de exemplo, né? Que na verdade fiz aqui o código e estou fazendo um ponteiro apontar para esse meu endereço de retorno para o código, né? Então, assim, não tem grandes mistérios associados. Então, o que é atacar um programa? É fornecer uma string grande ou um conjunto de caracteres grande capaz de instalar o tamanho do buffer. Uma vez que eu instalo o tamanho do buffer, subscrevo o endereço e retorno na pilha. E assumo que a gente vai colocar o small program no string, que nós precisamos saber o endereço, né? E o que eu posso fazer para criar essa string grande bastante? Eu uso o que a gente chama de NOPs. Vocês viram NOPs tanto em CompProg, quanto vocês viram em arquitetura, que são Non-Operation Instructions. São operações que não fazem nada. Então, o NOP ele pode ser utilizado em vários cenários dentro de segurança. Eles podem ser usados para fazer marca d'água de software, eles podem ser utilizados para trabalharem com garantias de autoria no software, né? Eles podem ser utilizados também para ataques. Então, o NOP tem algumas utilizações não óbvias. Como assim marca d'água de software? Se você coloca alguns NOPs dentro de alguns tamanhos, dentro de algumas instruções do seu código, a ordem que esses NOPs são inseridos podem configurar como um código de segurança para ser utilizado. Tipo assim, como se fosse uma identidade do autor. E aí, com os NOPs, eu acabo podendo apontar para qualquer lugar, porque eu vou criando instruções que não são executadas, mas elas ocupam o espaço na pilha no primeiro momento. E aí eu posso adivinhar a localização do endereço de retorno relativo ao buffer estourado a partir desses NOPs, colocar eles em vários endereços de retorno. E aí o que eu faço é jogar um monte de instruções e torcer pelo melhor. E isso é um chute bem dado, né? E aí, a partir desse momento, eu vou fazer esse string copy com o tamanho do meu buffer e executar esse código, né? Esse aqui, como vocês podem ver, é um código vulnerável.
E aí eu vou construir um outro programa que é somente geração de chaves, onde eu vou botar esse exec, né? Uma vez que eu executar esse exec no vulnerável, eu vou poder trocar por várias informações. Então, esse Smash in the Stack é uma leitura obrigatória, né? Eu recomendo também vocês darem uma olhada nesse Exploiting Format String Vulnerabilities. O Blended Attacks também é melhor, né? É um bom lugar para vocês buscarem. E opcional, que é o Tal of Windows Buffer Overflow, do Cults of the Dead Cow, que também é uma boa leitura para quem quiser mais se interessar. Se vocês quiserem, o que eu acho que é muito interessante, e é um trabalho que talvez eu acho que vale a pena para o futuro, é vocês buscarem Buffer Overflow on IoT devices. E aí vocês vão ver coisas bem interessantes surgindo também. As linguagens modernas já possuem proteção, por exemplo, Java, o C# fazem checagens de referências para saber se são fora do limite do array. Algumas dessas linguagens já trabalham com exceções, já lidam com isso, e não permitindo violações de pilha, né? Então esse também é um dos motivos que fala, a gente critica muito o Java, mas o Java trouxe coisas legais, né? O Java trouxe coisas interessantes. O Java trouxe, né, coisas que a gente pode trabalhar. E esse é um dos motivos, né, de por que a gente está fazendo o que faz. Né, de por que a gente acaba utilizando. O Java foi tão popular, né? Só um instantinho. Tá. Então, assim, essas são coisas que a gente tem bastante, né, assim, então o Java ele foi importante, o Java ainda é importante, e ele foi uma mudança muito grande do que a gente via de computação, né? Então, tipo assim, quando eu comecei na computação, né, tinha muito essa dicotomia, no mundo tinha dicotomia C versus Java. Aqui no Brasil a gente tinha C versus Delphi e o Java foi vindo depois, né? Talvez C até e Visual Basic. No Brasil, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Visual Basic ele tinha muita popularidade aqui no Brasil, que era bem legal. Mas são coisas que aconteciam, eram coisas que estão em voga. Então quer dizer que a aula foi inútil? Não, como eu falei, o cenário de OT está aí, o Rust está aí, WebAssembly é uma questão. Então essas são todas coisas que talvez a gente tenha que se preocupar. Por outro lado, o segundo bug que eu quero falar hoje, a segunda forma de ataque, é a injeção de código. E tem vários tipos. A injeção pode ser uma SQL injection, uma script injection, shell injection, dynamic evaluation attack. E uma SQL injection vai ser uma técnica empregada para manipular um input de dados de forma a manipular uma base legítima. Fala, Gabriel. O buffer overflow não pode ser considerado uma forma de injeção de código? Sim, ele é uma forma de injeção. Sim. Ele é uma forma de injeção de código, sim. No caso do injection, né, vamos botar um comando, né, tem uma figura que eu gosto bastante, então aqui, vamos considerar essa página aqui, a página mais bunda de todas. Eu fiz isso aqui em Flask em 15 minutos. E aí no banco de dados está aqui aquela velha query, select asterisk from users, where username
é igual some username and password some password. E tudo isso aqui eu peguei da string. Então, assim, username anything, password 1 igual a 1. Então, olha só. Select asterisco from users, where username igual anything and password or 1 igual a 1, ou seja, e fecha a query aqui. Então, e tem o password. Então, na verdade, ele vai me retornar a base de dados. Ou então, aqui fecha, né? Username admin. Select asterisk from users, where username igual admin. Ou então, assim, o password é uma query completa. Parece bobagem, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Em teoria, esses frameworks da vida aí, tipo Laravel, não deveriam deixar isso acontecer. Hoje em dia isso é bem mais tranquilo, mas lembra que a gente está na época dos micro-frameworks, né? Então, tipo assim, qual é o problema dos micro-frameworks? Eu acho ótimo. Eu, por exemplo, sou apaixonado por Flask. Acho Flask excelente. Agora, Flask não te obriga a nada, né? O Fast API não te obriga a nada. Esses frameworks que não vão te obrigar a nada, você pode acabar caindo num caso desse sim. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Mas agora, eu concordo com você, Laravel, Django, Rails, né? Eles vão ter todo um formato de construção equivalente para você poder trabalhar. E aí esses exemplos vão surgindo, né? Tipo assim, é muito comum, principalmente quando os caras saem da disciplina de Comp 2, né, de computação 2, que eles fizeram as primeiras páginas web, os primeiros elementos, né, dentro da web, do cara tá, tipo assim, cheio de gás, né? E tá cheio de gás é uma coisa maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Tá cheio de gás é uma coisa... Mas eu acho que vocês têm que errar mesmo, tá, gente? Eu acho, pô, que vale super a pena errar. Eu acho mais é que vocês têm que errar pra caramba. Essa é uma coisa que eu acho que é super válida e que, tipo assim, vocês têm que... Quem não erra nunca vai acertar de verdade. Então, assim, quando você vai nesse ataque, né, você acaba liberando esse tipo de coisa. Então, dentro desse ataque... Eita, como é? Vai surgir o que a gente chama de cross-site scripting, né, que é um tipo de gestão no qual os scripts vão ser introduzidos em sites ditos confiáveis. Isso também era muito comum no começo da web e era um dos motivos das pessoas odiarem JavaScript, tá? Hoje é até curioso, porque de 2012, 2013 para cá, começou a haver uma vibe que a galera ama JavaScript, JavaScript assim, maravilhoso. Eu acho muito útil, eu acho muito legal. Eu dou um curso para SI, Engenharia de Computação e Informação, de programação avançada, onde eu falo de RPC, falo de FRC, falo de MQTT, falo de Clean Code, né? Design Patterns, e a gente tem usado o JavaScript por uma questão de facilidade. Isso é uma boa ferramenta web e que é importante que vocês vejam essas ferramentas como um todo. E nelas, só que a gente usa, só que eu falo, né, tipo assim, justamente, olha, eu sou de uma época que JavaScript era uma linguagem para você fazer gambiarra. E esses ataques de cross-site script vão acontecer quando o atacante usa a aplicação web para enviar código malicioso para outros usuários. Então eu vou ter vários tipos de tipo persistente, né, onde eu vou armazenar na máquina local, né, o tipo não persistente, onde, na verdade, um código é inserido em um formulário, principalmente através de engenharia social, ou então quando eu tento explorar o DOM, o Document Object Model, né. E o cross-site scripting, por exemplo, eu posso, na verdade, estar inserindo um link para um script malicioso, e esse script malicioso é que vai gerar um problema, né? E aí, tipo assim, mudar a requisição da minha página em tempo real. Então, né,
O atacante vai construir um link malicioso, vai mandar um e-mail com uma URL para convencer o usuário a clicar nisso, ele vai fazer a aquisição da página e a página vai ter o script com esse tipo de elemento. Eu posso roubar os cookies de um usuário, né? Vou criar uma página fake para o usuário se mexer. A maior parte dos ataques hoje a bancos eles são feitos dessa forma até hoje. As pessoas caem, entendam, o atacante, por que o atacante ainda tenta esse tipo de ataque? Porque as pessoas caem nesse tipo de ataque. E o que faz você cair nesse tipo de ataque? É um desconto, é o cansaço, é um e-mail assim, muito parecido. Eu, por exemplo, recebo do Bradesco um e-mail com certa frequência que eu não sei dizer até hoje se é um e-mail do Bradesco ou se é um e-mail de terceiros e quartos, entendeu? Então isso para mim é um problema muito sério. Eu posso mandar um tipo eu posso mandar arquivos, né? Quando eu vou fazer upload de arquivos. Quando o usuário, né, faz um upload de um arquivo não validado, ele pode, na verdade, estar recebendo um elemento, né? Pode falar, Gabriel. Voltando para a questão do XSS, quando a gente... a probabilidade menor de você ter esse tipo de ataque quando ele é ocasionado por um man in the middle. Por exemplo, quando você tem um envenenamento de DNS, que é tipo, você está confiando que o servidor de DNS está resolvendo o servidor certo, daquele site que você está entrando. Fica mais obscuro ainda para o usuário, não é só um site que tem letras diferentes. Você está entrando no site que tem o domínio certo, mas o DNS foi envenenado, então... Inclusive, o grande medo do ataque que teve no Ministério da Saúde é justamente isso acontecer. O ataque aos dados de vacina era que justamente isso acontecesse. Entende? Isso é um problema muito sério. Eu estou totalmente de acordo contigo. É um problema muito grave, sim. E não é um problema fácil de resolver, não. Então, tipo assim, uma vez que eu ataquei o DNS, isso aí fica muito mais fácil de acontecer. E é isso que mas com um escopo geral de man in the middle, nesse caso, a probabilidade menor de acontecer esse tipo de coisa com XSS. Você deu mais exemplos que são tipo e-mail, coisas que são mandadas para as pessoas por elas caírem, seja em área social. Uhum. Não, estou de acordo contigo, estou de acordo. Eu tenho ataques de shell injection, também conhecidos como S-Command Attacks, que vão fazer uma coisa similar para explorar comandos do SO. Isso também era muito... o ataque de shell injection, inclusive o leak da Sony, era uma falha que permitia um shell injection dentro do servidor Apache. Se a interface web não é tratada, ela pode abrir brechas. Isso acontecia principalmente há muito tempo atrás, quando dentro da URL você passava argumentos, né? E quando isso acontecia, você acabava conseguindo executar comandos dentro do sistema operacional. Esse leak da Sony aí é o de 2014? Não. Posso ou é o outro? É o primeiro, logo que a Sony abriu a PS Store, se não me engano, foi nos tempos do PS3 ainda, tipo assim, que a galera começou a baixar jogos da internet, né, ao invés de comprar a mídia física. A Sony quase faliu, porque teve um leak muito grande de dados de cartão de crédito dos usuários da PS Store. Teve uma debandada de gente que saiu da PS Store e voltou a tentar comprar mídia física. O PS3 ainda tinha essa dicotomia, né? Você podia comprar mídia física e você podia comprar, né, pela web. Hoje em dia, 90% do tempo, as pessoas preferem comprar pela web, né? Primeiro que a mídia física é muito cara, e segundo, que ficar procurando mídia física é uma coisa muito dos anos 90 mesmo, né? Então não tem muito... Eu me lembro de ser pequeno e ia nas lojas, na Casa e Vídeo, procurar fita para Master System. E não sei nem se vocês sabem o que é um Master System, mas se vocês não sabem, é porque vocês são muito novos ainda, né? Então, vai com calma. Então, assim, buscar fita para o Master System, você tinha que buscar a fita, né? Não tinha jeito, né? E inclusive, eu acredito que a SEGA e todos esses estão cometendo um grande erro de não pegar e criar uma biblioteca virtual dos jogos de Master System e Mega Drive para você poder baixar no Android,
da vida, um emulador deles, né, com in-app purchase. Mas a pirataria já dominou isso, né? Não, eu sei que já dominou, mas vai que você não quer piratear. Vai que você não quer procurar. Você entra no app da SEGA e quer baixar Streets of Rage. A Se bem que Streets Nintendo of... tentou fazer isso, não deu certo, não. Meu Deus. Enfim, né? Justo. Tudo bem. Tá bom. Mas assim, são coisas que aconteciam, né? Com certa frequência. Por que eu entrei nesse aqui? Ah, por causa do leak da Sony. Então, na verdade, o que eles tinham? Eles tinham um servidor Apache rodando no Linux, né? A infraestrutura muito bonitinha, só que um candango lá da Sony esqueceu de atualizar e a versão do Apache que eles estavam rodando tinha essa vulnerabilidade que já estava conhecida. Aí um bonitão foi lá, rodou um Nmap maroto, descobriu a vulnerabilidade e pegou os dados dos usuários. E aí não teve conversinha, né? Isso tem, em geral, exemplos de shell injection são server-side scripts, eu poder executar PHP, Perl, Python, lançadores do KDE e do Gnome, ou posso botar um buffer overflow aqui dentro, né? Então, o que eu quero de vocês hoje? Tá? Eu quero que vocês procurem, não pode ser do Smashing the Stack, mas eu quero que vocês procurem na web um caso. Isso vai ser uma atividade que eu vou colocar aqui no Classroom para vocês. Essa atividade vai entregar hoje? Não. Não faz isso comigo, não, cara. Eu não tenho idade Não, mais eu para fico isso. feliz de não ser para hoje. Não tem nada eu faço para hoje. Olha só, todas as atividades eu coloco lá umas 2 semanas. Isso aqui, ó. É só uma pergunta, essa segunda atividade é para esse mês mesmo, na semana que vem. Isso. É do AES, né? Isso. Mas assim, a gente negocia. A aula de hoje foi muito boa com esse artigo aqui. Eu ganhei o dia. Pronto, a atividade vai ficar para o dia 3 de fevereiro. Então, o que eu quero que vocês façam hoje? Vocês tirem esse final aqui da aula de hoje, essas últimas meia horinha, para vocês poderem dar uma olhada na internet, poderem dar uma olhada nas bases de dados. A minha recomendação é que vocês venham aqui no Google Scholar. Venham aqui, sei lá, SQL Injection. IoT, sei lá, tipo, Buffer Overflow IoT. E deem uma olhada no que vocês conseguirem achar, por exemplo. Não necessariamente IoT. Eu tô falando IoT porque eu gosto de internet das coisas, tá, gente? Então, é a área que eu estudo mais, então vale a pena, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, né? Buscar aqui. Esse aqui vai ser legal, né? Análise de implementação de código quando Buffer Overflow e impacto em IoT. Talvez seja interessante vocês começarem a partir daí. Dá uma olhada, ver o paper. O importante é vocês se exporem a esse tipo de coisa.
mais do que para vocês saberem fazer um buffer overflow, mas para vocês também conseguirem dar uma olhada. Sobre o injection, talvez dar uma olhada em microserviços. Como é que está essa questão, né, de trabalhar usando microserviços? Esse aqui parece bem legal, né? Detectando cybersecurity attacks contra microserviços. Então é bem interessante ver. Nossa, isso aqui parece bem maneiro, né? Pode falar. Só uma dúvida. Esse algoritmo que a gente vai ter que pôr, ele necessariamente tem que vir de um artigo acadêmico ou ele pode ter sido, sei lá, documentado no database? Pode ser documentado em outro lugar, não precisa ser um artigo acadêmico. Eu estou mostrando o Google Scholar porque, em geral, no Google Scholar o código-fonte ele deveria ser público, entendeu? Entendi. É porque, assim, nesses databases tipo Mitre, CVE, normalmente tem vários links, aí você tem Proof of Concept, né? E às vezes você tem um algoritmo completo ali, com um exemplo e tudo. Cara, vai de boa, fica tranquilo. Eu só quero que você me mostre, tire o link de onde você tirou e me explique o que aconteceu. Tá bom? Ok. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, por hoje é só. Vocês estão liberados para vocês já começarem o trabalho. Acho que tem bastante coisa para vocês fazerem, né? Já estão com 3 atividades aí para entregar. E eu acho que é isso, tá bom? Então, obrigado pela presença, né? A galera tem sido constante aqui na aula. Então, desejo a vocês um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima segunda-feira. E eu vou, a partir de agora, tentar também trazer mais pessoas para conversar com vocês sobre essa questão de segurança, trazer alguns palestrantes, acho que vai ser bem legal. Tá bom? Beleza. Valeu, professor. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Falou, um abração.